Olá, pessoal, meninos e meninas do quarto ano. Mais uma vez estou aqui com vocês, a professora Denise Caçula. Quero dizer que não mais só a professora de matemática, de geografia, de ética, mas agora também de história. Gente, história é muito legal, é uma disciplina muito legal, onde você estuda a história da humanidade, onde você estuda a história do seu país. E hoje, especialmente, nós iremos falar aqui sobre a história do nosso país, né? Sobre essa linda história do nosso país hoje ser independente, né? Então, uma vez, nosso país, quando foi descoberto as terras brasileiras, foi descoberta pelos portugueses e eles chegaram aqui e se apossaram dessas terras. Não que estivessem abandonadas, porque os indígenas, o povo de origem do Brasil, aqui já existiam, mas eles tinham poder, tinham força e tomaram posse dessa terra e o Brasil se tornou, e eles vieram colonizar. O que é isso? O Brasil se tornou colônia. O Brasil se tornou como se fosse um pedaço de Portugal em uma outra parte do mundo. E hoje nós vamos aprender sobre como o Brasil deixou de ser ligado a Portugal, de ser dependente de Portugal, de só fazer algo se Portugal permitisse e assim conquistar a sua independência. Então, essa é a história de hoje que nós veremos aqui nessa aula, dando continuidade ao conteúdo que a professora Juliane chegou até aqui. Essa aula, esse conteúdo está no seu livro didático, mas como nas minhas demais aulas, eu peço que você não se prenda a ele, que você se prenda aqui a nosso momento, a esse momento em que você de sua casa, eu da minha, nós estamos juntos. Nós estamos aqui transmitindo saberes e aprendendo juntos. Uma vez que eu aprendi bastante preparando essa aula para vocês, espero que você aprenda bem, que seja importante para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu conhecimento, essa aula de hoje. Então vamos lá, meus amores. Nós vamos falar sobre a independência do nosso Brasil, como ele se tornou independente, como o Brasil deixou de ser grudado a Portugal, deixou de ser ligado, deixou de ser como se aqui fosse uma casa, que Portugal fosse o dono dessa casa, certo? Então, vamos estudar um pouco sobre essa história, da história do nosso país. Após o retorno da família real, o Brasil continuou como Reino Unido ao de Portugal por mais 15 anos. Então, o Brasil passou aí, né, bastante tempo, mesmo quando a família real, né, retornou, o Brasil ainda continuou unido ao Reino de Portugal por mais 15 anos. Os políticos portugueses, entretanto, pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Mas você vai entender que pessoas lutaram para que isso não acontecesse. Pessoas foram importantes, foram marcos determinantes nessa história do Brasil, que não permitiu que o Brasil continuasse como uma simples colônia de Portugal, como uma casa que Portugal era o dono da casa e que aprisionava todos que aqui viviam e que todos eram sujeitos e submissos a Portugal. Então vamos entender essa história, vamos falar sobre ela aqui mais adiante. Então, para entender, vamos ver aqui. Governava o Brasil em nome de Portugal o príncipe herdeiro Dom Pedro I. Dom Pedro I era o herdeiro do trono português, era o herdeiro, né, era o príncipe que herdou as terras e aí veio governar o Brasil. Os portugueses, contudo, exigiram o seu retorno para Portugal. Então, Dom Pedro I, governando o Brasil, estabelecido aqui no Brasil, herdeiro das terras, mas Portugal exigiu que Dom Pedro voltasse para lá. Os partidários do príncipe pretendiam que ele permanecesse no Brasil.
e ele atendeu ao pedido em 9 de janeiro de 1822. Essa data ficou conhecida como o Dia do Fico. Por que o Dia do Fico? Porque essa data ficou na história do Brasil, fez parte dessa história todinha. Dia do Fico, porque os portugueses queriam que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Os partidários queriam que Dom Pedro I permanecesse aqui no Brasil. E Dom Pedro I tomou uma resposta, tomou decisão e deu uma resposta super positiva para o Brasil, dizendo: eu fico. Então, se é para o bem dessa nação, se é para o bem desse povo, eu fico. E Dom Pedro I determinou ficar no Brasil ao invés de retornar para Portugal, onde era sua terra, onde era seu lugar. Mas esse homem de coragem, de importância na história do Brasil, determinou que ficaria para lutar aqui com o povo brasileiro, por o bem dessa nação. E ele fez. Vamos ver adiante e descobrindo quantas coisas esse homem corajoso, esse homem valente fez por o Brasil e para conquistar a independência do nosso país hoje, como estamos vendo. Nessa época havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Então já estava havendo um manifesto, já estava se preparando para que o Brasil se tornasse independente, para que o Brasil deixasse de ser colônia, deixasse de ser consignado, deixasse de ser coligado a Portugal, para que Portugal deixasse de ser dono do Brasil, deixasse de mandar no Brasil. Então, e mesmo Dom Pedro I cada vez se irritava com as ordens vindas de lá. As ordens vindas de Portugal era sempre que Dom Pedro voltasse, que Dom Pedro deixasse esse povo, deixasse essas terras e voltasse para o seu lugar, para a sua origem, para o seu reinado. Mas Dom Pedro ficava irritado com essas ordens, gente. E ele continuou ficando aqui, continuou lutando aqui, se posicionando ao lado e a favor do Brasil, ok? Então, vamos lá. No dia 7 de setembro de 1822, o imperador retornava de Santo quando recebeu uma enviada pela imperatriz Dona Leopoldina, sua esposa, a notícia de que Portugal havia anulado várias de suas medidas em relação ao Brasil. Então, muito contrariado, Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo independência ou morte. Observe aí, gente, que foi no dia 7 de setembro de 1822 que o Brasil se tornou independente, que esse homem determinou a independência do Brasil. Com sua valentia, com sua ousadia, ele ergueu sua espada e gritou independência ou morte. Ele quis dizer que ou o Brasil se tornava independente ou ele ia lutar até a morte para conseguir essa independência. 1822. Em 9 de janeiro do mesmo ano, ele já tinha tomado a decisão de ficar no Brasil, mesmo contra a vontade dos portugueses, mesmo contra ordens recebidas, ele determinou que ficaria no Brasil. No mesmo ano, em setembro, sob pressão, ele determinou a independência do Brasil. Ele ergueu sua espada e determinou que ou o Brasil se tornava independente ou ele lutaria até a morte e deu um grito às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, bem próximo a São Paulo. Então, muita admiração por esse homem, por a sua valentia, né? Não teve covardia, enfrentou, né, o povo, enfrentou os portugueses, o seu povo, né, contra a vontade deles para ficar ao lado do Brasil, ao lado lutando pela independência, e foi ele que determinou, né? Determinou que o Brasil se tornava independente, e aí nós temos aí o rio Ipiranga, nessa bandeira hasteada, determinando que foi nesse local onde tudo começou, onde a independência do Brasil iniciou, onde houve alguém que determinou o início de tudo isso, para que hoje nós não fôssemos mais escravos de Portugal, né? Aliados a Portugal em todos os sentidos. Esse momento ficou conhecido
como o Grito do Ipiranga ou o Grito da Independência, porque aconteceu às margens do Riacho Ipiranga, próximo a São Paulo, onde, reunido a sua comitiva, Dom Pedro I tornou o Brasil independente. Então veja aí que foi esse homem que tornou o Brasil independente e hoje nós estamos livres, né? Temos essa independência de Portugal, não somos dependentes de lá, não precisamos totalmente dele para qualquer decisão, somos uma nação, somos um povo livre, né, da sua própria nação. Nosso país, a partir daí, não se tornou república como somos hoje, né? Se tornou primeiro monarquia. E aí você me pergunta, tia, que palavra é essa? Monarquia, o que é monarquia? Então, monarquia é a forma de governo em que o chefe do Estado tem um rei ou rainha. E o monarca, ou seja, o mesmo chefe de Estado, ele pode alcançar o trono por sucessor ou por uma eleição. Pode ser como a eleição de hoje, que qualquer pessoa pode ir lá se candidatar e ser escolhido? Não, não podia, porque tinha algo aí determinado. Tinha que ser um rei ou uma rainha. Tinha que suceder o outro, tipo, um rei saía, ficava seu filho o príncipe, ou sua esposa a rainha, e assim sucessivamente. Ou teria uma indicação entre eles, uma eleição para escolher quem ficaria com o reinado, certo? Monarquia, portanto, é a forma de governo em que o chefe do Estado precisa ter um título de rei ou rainha. A partir daí, o nosso país passou a ser governado por um rei, por um príncipe, por uma rainha, porque foi uma forma de governo que se tornou aí, iniciou aí, mesmo independente, mas a nossa forma de governo seria a monarquia. Dom Pedro I foi o primeiro imperador constitucional. Após a independência do Brasil, Dom Pedro I reinou por 9 anos. Então, ele foi o rei, ele foi o chefe de Estado no Brasil durante 9 anos após a independência. Mas em 1831, por conta do falecimento de Dom João VI, que aconteceu em 1936, 5 anos depois, em 1836, em 1831, Dom Pedro I foi obrigado a deixar o Brasil. Esse homem que tanto lutou, que tanto determinou. Veja aí a imagem do seu pai, Dom João VI. Ele precisou voltar para Portugal porque Dom João, o seu pai, não estava bem. Houve o falecimento de Dom João e ele teve que lutar por seus direitos em relação ao trono português. Porque uma vez que Dom Pedro I ficou no Brasil, deixou Portugal para lá, reinou aqui durante 9 anos, só que antes disso ele já estava aqui em tempos anteriores, então ele estava perdendo, né, os seus direitos em Portugal. E com a morte do seu pai, ele voltou para Portugal imediatamente para lutar por esses direitos, por o trono em Portugal e não perdesse seus direitos que era adquirido por família, né? Hierarquicamente ele ia, né, recebendo esse direito porque ele era filho e recebia o direito no reino de Portugal, no trono lá em Portugal, e ele foi lutar por esses direitos. Mas, para completar nossa história aqui, teve outro homem importante no Brasil, na luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial. Foi muito importante o trabalho de José Bonifácio de Andrade e Silva. José Bonifácio de Andrade e Silva foi considerado patriarca da independência. Então, esse homem foi marco importante na luta pela independência, pela organização do governo, certo? José Bonifácio foi importante, teve grande importância em toda essa conquista do Brasil e dos brasileiros, certo, gente? Então, vamos lá. Algo impressionante que aconteceu. Dom Pedro I demonstrou que amava o Brasil, que amava essa nação e que queria lutar por ela, que queria trabalhar por ela, mas para não perder os seus
direitos lá em Portugal, ele teve que voltar, ele teve que ir para Portugal e aqui, que o seu reinado de 9 anos ser barrado por um momento aqui no Brasil. O que ele fez? Mais um ato de coragem. Ele deixou o seu filho como príncipe regente, como rei, como príncipe aqui no Brasil, como sucessor no seu governo, para que ele pudesse sair e ir para Portugal em busca dos seus direitos para não perder. Então ele teve outro ato de coragem, deixar o seu filho como príncipe regente. Então ele deixou no Império do Brasil seu filho, príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, aos cuidados de José Bonifácio. Mais uma vez aparece aí o grande homem José Bonifácio, né, o patriarca da independência do Brasil. Ele ficou cuidando de Dom Pedro II, né, de Dom Pedro de Alcântara, posteriormente, né, reinando no Brasil com o título de Dom Pedro II, porque era filho de Dom Pedro I, né? Então, José Bonifácio, mais uma vez, se destaca na história da independência e Dom Pedro I, com seu ato de coragem, deixar seu filho de apenas 5 anos como príncipe regente e ir embora para Portugal em lutas dos seus direitos do trono de lá. Certo, gente? Então, observando toda essa história, todo o desfecho dessa história, quanta luta, quanta renúncia, né, houve por essas pessoas para que o Brasil hoje fosse como é, para que o Brasil deixasse de ser colônia de Portugal e tornasse a nação que temos hoje, tornasse a nação que somos hoje. Então, é importante sabermos, é importante conhecermos a nossa história, a história das nossas terras, a história do nosso país e tudo o que aconteceu, né, durante tudo isso. Então, gente, eu quero compartilhar ainda com vocês. Nós temos aqui o hino da independência. Esse hino foi composto por Dom Pedro I e você consegue ver nas palavras, na letra desse hino, né, o desejo de Dom Pedro, a luta, o orgulho dele de lutar pela independência do Brasil. Quando ele diz aqui, leiam comigo aí: já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então ele retrata aqui, gente, que já tem liberdade, o Brasil já era livre. Então, houve a escravidão, mas todo o restante do Brasil era escravo de Portugal, estava aprisionado, era preso. E ele retrata aqui o próprio Dom Pedro I, esse homem valente, esse homem guerreiro, que lutou pela independência, que chegou a conquistar e a decretar que o Brasil era independente de Portugal. Né? No seu grito de independência ou morte às margens do rio Ipiranga, ele decretou. Ele ainda escreveu esse hino da independência. Então, brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, é uma determinação, foi uma atitude dele. E ele escreveu aqui nesse hino: os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil, houve mãos mais poderosas, zombou deles o Brasil. Então, os grilhões se quebraram, as prisões foram arregaçadas, né, e o Brasil se tornou livre. E ele finaliza aqui: parabéns ao brasileiro, já com garbo juvenil, do universo todinho, entre as nações, agora resplandece a nação do Brasil. Então, essa é a letra do hino da independência, belíssima. Você vê a emoção em cada estrofe por esse compositor, o próprio Dom Pedro I, esse homem que lutou, esse homem que, determinado, renunciou muitas coisas, né, e conseguiu tornar o Brasil independente de Portugal e tornar quem somos hoje. Certo, meus amores? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido aqui, que a gente tenha aprendido juntos, porque eu aprendi muito com vocês, aprendi muito aqui para dar essa aula para vocês, para preparar. Então, descobri coisas novas e me emocionei ao entender de perto a nossa história, a história do nosso país, a história do nosso povo, a história de liberdade da nossa nação.
Ok, meus amores? Então, esse conteúdo está no livro de vocês. As páginas serão determinadas lá na plataforma, onde você poderá estar indo lá, complementar, resolvendo suas atividades. E na próxima aula, no próximo encontro, estaremos mais uma vez para debater sobre esse e sobre mais assuntos. Então, um beijo no coração de cada um e até a próxima.